Lucas capítulo 4, do versículo do 1 ao 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados, ele teve fome. Disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e o que te sustenho nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está: Não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Aqui fala que Jesus, ele foi levado através do Espírito Santo até o deserto. Então ali Jesus, durante esses 40 dias, ele estava em jejum. Então ele não comeu nada. Então aqui fala que ali se encontra com ele o próprio Satanás, que nesse exato momento, Satanás não só aqui coloca Jesus para tentar-lhe, mas também ele também leva Jesus para o conhecimento da palavra de Deus, que quer dizer o quê? Que Jesus tinha conhecimento da palavra. Então Jesus sabia de quem era o Satanás, de onde ele veio e o que ele tinha para oferecer. Só que Jesus, quando foi levado até o deserto, ali Satanás colocava ele em pontos diferentes. Por isso que aqui diz que o diabo, ele levou até um monte. Então ali ele mostrou, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E ali então, e disse o diabo: Dar-te todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Então aqui, o próprio Satanás estava mostrando para Jesus tudo que ele tinha no mundo. Então aqui estava mostrando, oferecendo a Jesus não só
riquezas, mas também oferecendo para que Jesus tivesse poder e glória na terra, para que adorasse a Satanás. Então, se Jesus adorasse a Satanás, tudo que Jesus quisesse seria dele. Só que Jesus, conhecendo a palavra e ao mesmo tempo sabendo de quem é o Satanás, que é do mal, ele falou: escrito está, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Porque Jesus aqui estava mostrando para Satanás que a verdadeira adoração pertencia somente aqui a Deus. E é o próprio Deus que nós devemos servir, não servir a Satanás. Então Jesus aqui, ele nos dá um respaldo, mostrando o que Satanás faz, não só no que Jesus estava ali naquele momento vendo, mas também tudo aquilo que Satanás estava oferecendo para Jesus. Poder e glória e as riquezas na terra. Mas Satanás estava tentando enganar, porque servir a Satanás é como se tivesse você se perdendo, a sua salvação excluindo. Por isso que aqui Satanás, quando entra, Satanás vem com o propósito de destruir, mas Jesus, com todo o poder, cheio do Espírito Santo, vivendo o momento de deserto, aqui ele vê que o Satanás também dava o acesso para as pessoas também acessá-lo, servir a ele. Mas o servir a Satanás é um serviço que é sujo, é um servir que faz com que a própria pessoa viva no engano. Por isso que muitas pessoas hoje são compradas através dos próprios planos de Satanás. Porque o próprio Satanás, ele também coloca nas pessoas esses desejos de poder, de riqueza, de querer ser rico, famoso, para servi-lo. Por isso que aqui Jesus deixa muito claro para Satanás que a verdadeira adoração é somente para o Senhor. É esse que nós devemos servir. Então, Jesus aqui
viu de perto o que Satanás estava propondo. Só que Satanás não convenceu Jesus com seus planos, porque Jesus sabia que Satanás também estava jogando sujo, mas também Satanás estava oferecendo a Jesus coisas que, na verdade, era para destruir, que era para tirar Jesus do propósito. Hoje nós vemos muitas pessoas servindo a Satanás. Essas riquezas, esse poder que Satanás dá para algumas pessoas, por que do nada algumas pessoas enriquecem? Por que do nada algumas pessoas aqui têm poder, têm glória? Mas é uma glória, um poder que o próprio Satanás deu a elas, mas para servir a ele. Mas aqui nós vemos que Satanás vem de uma forma enganosa, se passando por algo que ele faz com que as pessoas se percam totalmente, a ponto de tirar a pessoa da salvação eterna. Então, Jesus, com todo o seu conhecimento, mostrava para Satanás para onde que tinha que estar nosso coração. Ele mostrava para Satanás aonde que nós devemos servir. Então, toda pessoa, quando recebe o Senhor na sua vida, reconhece-o como o único Salvador, essa pessoa não só como crê, mas também ela começa a viver, servir o Senhor. Por isso que essa pessoa começa a buscar as coisas do alto, viver as coisas do alto. Ela sabe que o servir dela é para o Senhor. Nosso tempo, nossa vida é para o Senhor. Então, Satanás, ele também faz esse tipo de coisa também nas nossas vidas, que é fazendo com que as pessoas vivam uma vida vazia, de engano, achando que tudo que elas tenham acesso aos poderes, às riquezas no reino da terra, que é uma coisa que faz com que muitos aqui se percam. Por isso que elas querem cada vez mais, não se contentam, porque Satanás cada vez vai mais dando a elas aqui acesso à destruição. Por isso que muitos começam a ver tudo isso que o próprio Satanás está dando, porque quem dá essas coisas aqui é o próprio Satanás.
Então, Satanás, ele faz com que as pessoas aqui sejam enganadas, que é muito claro, o nosso servir é somente ao Senhor. Por isso que Satanás, ele engana muitas pessoas, fazendo com que elas aqui fiquem em caminhos diferentes. Por isso que o nosso tempo, o nosso momento, tem que ser somente para o Senhor. Satanás também usa situações, momentos de dificuldade na nossa vida, para justamente querer nos enganar. Cuidado com situações que a qual Satanás também vem com suas aqui palavras de engano, oferecendo poder, riquezas, mas para servir a Ele. Quantos estão a serviço de Satanás? Quantos estão servindo a Satanás? Por isso que Satanás usa situações, usa pessoas, usa tudo que está na terra para justamente fazer com que as pessoas se apeguem, sejam enganadas, sejam destruídas para servi-lo, adorá-lo. Então elas entregam a sua vida, a sua alma para Satanás. Por isso que começam a viver. E justamente é nessa hora que nós vemos que o próprio Satanás não está brincando. Então aqui, Jesus deixa muito claro, com todo o seu conhecimento, sua sabedoria, Ele nos ensina que nós devemos somente servir ao Senhor. A nossa vida tem que ser sempre pertencer ao Senhor. Infelizmente nós vemos muitas pessoas, multidões, adorando a Satanás. Nós não podemos deixar Satanás nos enganar. Às vezes, estamos em lugares, ambientes errados. E às vezes o próprio Satanás nos tira da presença de Deus, mas oferecendo as coisas dele. Por isso que muitas coisas que vêm fácil, que muitas das vezes é o próprio Satanás nos oferecendo. Porque ele, quando nos oferece algo, ele vai justamente aqui tirar algo de nós, que é a presença de Deus. Por isso que Satanás quer que nós sirva a Ele, viva para Ele. Então Jesus aqui nos mostra que Satanás também pode ter esse domínio, esse controle, se nós permitir. Jesus não permitiu o acesso de Satanás sobre a vida dele, não. Porque Jesus tinha conhecimento, sabia dos planos de Satanás. Não deixou ser levado por palavras do engano. Porque Jesus sabia de onde ele veio, de quem ele veio, para onde que ele tinha que servir.
Infelizmente, muitos na caminhada cristã acabam saindo fora da fé verdadeira, acabam servindo ao Satanás. Muitas pessoas com conhecimento da verdade acabam sendo destruídas ao engano. Por isso que Satanás hoje, ele sabe muito bem aonde ir. Ele sabe muito bem o que nós estamos precisando. Por isso que ele nos oferece coisas. Por isso que Satanás sabe muito bem aqui do que nós estamos buscando. Mas nós devemos vigiar. Não deixar Satanás nos enganar. Porque também ele tem aqui os seus poderes, os seus reinos nessa terra, que também faz com que as pessoas se percam. Mas Jesus aqui nos dá aqui conhecimento de que nós devemos somente adorar o Senhor. Não troque a sua vida por Jesus para adorar Satanás. Não troque a sua salvação eterna para servir a Satanás. Não troque nada das coisas de Deus pelo Satanás. Porque Satanás está fazendo as pessoas cegarem, se perderem. Dinheiro, infelizmente, faz com que as pessoas se percam completamente. Por isso que nós devemos ganhar nessa terra as coisas, mas de forma sendo justas. E muitos querem aqui ganhar as coisas sem esforço. E Satanás sabe muito bem como oferecer as coisas para nós. Satanás sabe muito bem como dar as coisas para nós. Mas nós devemos cuidar muito bem do que Satanás está oferecendo. Por isso que muitas pessoas hoje pensam que está servindo ao Senhor, mas na verdade estão servindo ao próprio Satanás. Cuidado com esses poderes, esses lugares. Cuidado com essas riquezas que estão sobre a sua mão. Muitas das vezes é algo que o próprio Satanás está no domínio, no controle de nossas próprias vidas. Mas ao mesmo tempo aqui, Jesus, ele próprio foi aqui testado. Ele próprio aqui passou pelo próprio Satanás e viu que o Satanás estava lhe oferecendo, dando, para que Jesus adorasse a ele. Por isso que Jesus aqui nos dá exemplo de quem é o Satanás, do que ele está fazendo na vida de muitas pessoas, fazendo com que as pessoas aqui se perca sua salvação eterna, para justamente servir aos planos de Satanás. Mas sabemos que a palavra aqui, ela é única. E o mesmo Senhor que nos mostra aqui o que o Satanás está aqui fazendo é destruição. Por isso que nós
temos que ter conhecimento da palavra do Senhor para não cair no engano. Infelizmente, as tentações são muitas. Quantas pessoas querem crescer do dia para a noite sem conhecimento nenhum? Querem crescer do dia para a noite sem esforço, sem sacrifício. Por isso que Satanás aqui, ele dá as coisas com muita facilidade, mas também fazendo as pessoas se apegarem a coisas, fazendo as pessoas fazer com que as suas vidas se tornem uma destruição a cada dia que elas começam a viver, servir tudo aquilo que Satanás oferece. Por isso que nós devemos tomar cuidado com os planos que Satanás faz e tem, porque ele não para. Ele sabe aonde que está os verdadeiros adoradores. Ele também vai ao encontro desses e vai tentá-los também, para tirar eles do foco, tirar eles da verdade. Por isso que ele começa a oferecer coisas. Ele sabe das nossas intenções. Ele sabe até onde nós queremos chegar. Por isso que nós temos que ser como Jesus, cheios da palavra e do conhecimento, para não cair nas lábias do próprio Satanás. Porque muitos aqui que têm conhecimento se perderam. Porque Satanás aqui sabe muito bem o que nós desejamos. Por isso que muitas pessoas hoje estão se perdendo, por causa dos planos que Satanás está fazendo, que é oferecendo aqui fama, riqueza, poder, dinheiro, riqueza, justamente para servir a Ele e não ao Senhor. E aqui nós vemos que Satanás está dia e noite trabalhando, fazendo com que as pessoas aqui vivam uma vida de escravidão, de engano, servindo a Ele. Amém? Oremos. Ó Senhor, temos visto através da sua palavra, em Lucas capítulo 4, no versículo do 1 ao 13, a tentação que Jesus passou no deserto. Aqui Satanás levou ele vários pontos, e oferecendo reinos, poder, glória, para que Jesus servisse aos planos de Satanás. Mas Jesus, cheio de poder, de unção, do Espírito Santo e conhecimento da palavra, sabia o que Satanás queria exatamente com ele. Mas Jesus mostrou a quem verdadeiramente ele serve, e mostrou também a Satanás que todos nós devemos servir somente ao Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, nós vemos muitas pessoas que estão sendo seduzidas, enganadas pelas tentações que Satanás está oferecendo. Ó Senhor, tome conta da minha vida. Cuide dos seus servos verdadeiros, para que sejam
cheios de unção, de poder, assim como Jesus foi, com conhecimento. Proteja-os para que não caia nas lábias no engano que Satanás tem entrado e fazendo com que pessoas sejam destruídas pelo engano, oferecendo poder, riqueza, glória na terra. São coisas que nós conhecemos, que tudo isso faz com que muitos se desviem da fé, dos propósitos verdadeiros. Faz com que, Senhor, a sua palavra seja anunciada de forma verdadeira, que servimos somente ao Senhor de corpo e alma e espírito. Faz com que, Senhor, aqui, nossa vida, nossa verdadeira adoração seja somente ao Senhor. Toca, Senhor, em corações. Toca, Senhor, aqui sobre o céu e a terra, para que aqui os planos de Satanás, aonde, Senhor, ele está indo, que está, Senhor, querendo destruir a fé do povo, querendo, Senhor, aqui tirar muitos da salvação eterna, oferecendo a muitos riquezas da terra que não procede do Senhor, para servir a Satanás. Convenhamos que o Senhor é o único a qual nós devemos servir. Por isso, Senhor, toma conta, Senhor, dos seus servos, guia, proteja-os, dá a eles discernimento, para que eles aqui saibam que Satanás aqui oferece também coisas que parecem ser boas, mas não é. É por isso que nós vemos que muitos hoje estão se perdendo. Pessoas com conhecimento da sua palavra, Senhor. Porque Satanás está dando a muitos, Senhor, destruição das suas próprias vidas. Onde tiver, Senhor, pessoas que estão precisando ser libertos, que estão, Senhor, sendo destruídas pelos planos de Satanás, que o Senhor venha libertar essa pessoa, tirar ela, Senhor, das garras de Satanás. Dá a ela, Senhor, visão, conhecimento da sua palavra, mostrando a elas somente a quem elas devem servir. Porque Satanás tem oferecido os seus planos de destruição na vida de muitos. É por isso que nós rogamos para que haja, Senhor, libertação dentro dessa casa, dentro dessa vida, para que essas pessoas reconheçam que somente o Senhor nós devemos adorá-lo e servir. Que seja o Senhor aqui a verdadeira adoração, que a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, seja somente ao Senhor. Porque Satanás, ele não tem a verdadeira palavra e está fazendo com que muitos aqui acreditem nas suas palavras enganosas. Por isso, o Senhor é o único a qual nós devemos servir de todo o coração. Ó Deus, conheces o Senhor
Aonde está, Senhor, o mal agindo? Satanás entrando, querendo dar poder, querendo dar glória. Por isso, toma essa vida, para que, quando ela estiver, Senhor, vivendo, que o Senhor resgata ela, salva ela, liberta ela, para que ela veja que a verdadeira adoração, que seja somente o Senhor. Porque nós temos a sua palavra, que nos sustenta, que alimenta, que é fé, que é esperança, que é salvação. É dela que nós professamos a fé. É dela que nós pregamos. É dela que nós vivemos. Porque ela é nosso alimento. É dela que nós aqui vivemos. Porque sabemos que nela está o verdadeiro alimento. Palavras de vida e de salvação que somente o Senhor pode nos dar. Amém.